Jéssica, uma pedrinha no rim incomoda, viu? Incomoda muita gente, não é isso mesmo, Jéssica? Bom dia, bom trabalho a você. Muito bom dia, Adriana, bom dia a todos. Uma pedrinha no rim incomoda muita gente, imagine uma pedrinha e um infarto juntos. Os médicos, eles já desconfiavam dessa relação do cálculo renal com o infarto, mas essa pesquisa veio mostrar que eles estavam no caminho certo, que a relação é muito maior do que eles pensavam. Ao meu lado, Dr. Francisco Costa Neto, médico andrologista, que vai contar um pouco mais sobre essa relação. Que relação é essa? O que o rim tem a ver com o coração, doutor? Bom dia. Bom dia, Jéssica. Veja bem, se achava que a hipertensão, na verdade, renovascular, teria associação com infarto do miocárdio. E mapeando esses 15 mil pacientes, a pesquisa foi publicada no ano passado e foi exposta agora no congresso em Washington, da Academia Americana de Urologia, e se descobriu que, na verdade, 31% das pessoas que têm cálculo renal podem ter uma associação com infarto do miocárdio. Quando você associa sedentarismo, alcoolismo e tabagismo, além da hipertensão e síndrome metabólica, isso aumenta para 38%. É um achado muito grande. Eu acho que vai mudar a relação hoje de prevenção e do tratamento dessas pessoas com cálculo renal, porque isso é muito importante. Doutor, e aí para as pessoas, então, que elas descobrirem que tem cálculo renal, necessariamente elas vão ter infarto ou precisam se preocupar com problemas cardíacos? Precisam, na verdade, com uma prevenção, porque, como eu falei, 31% dessas pessoas têm um risco maior. E se você associar comorbidades, como eu falei, sedentarismo, tabagismo e dislipidemia ou síndrome metabólica, isso pode aumentar. Então, na verdade, a abordagem desse paciente, ela se torna muito disciplinar, contando inclusive com o nutricionista para ajudar a gente a, na verdade, fazer um diagnóstico e tratar, tanto prevenir quanto tratar essa síndrome metabólica juntamente com a insuficiência renal e o cálculo, né? Claro, prevenção, a gente sempre fala, é sempre o melhor do remédio, sempre melhor prevenir do que remediar, né, as doenças de um modo geral. Então, como é que as pessoas devem prevenir o cálculo renal? É uma doença que ela é hereditária, genética, ou ela acontece por conta dos hábitos alimentares? Ela é uma doença hereditária, em alguns casos genética, e também os fatores de comorbidade são os fatores extrínsecos, né, como a dieta, como a atividade, como a própria ocupação e algumas medicações. Então, nessa abordagem, você não só vai prevenir o cálculo, mas é importante saber que tipo de cálculo essa pessoa formou, para a partir daí você perceber qual é a dieta e o que é que você vai fazer para prevenir. Alguns cálculos são facilmente tratáveis, outros levam, inclusive, a processos cirúrgicos, inclusive ao infarto, não só ao infarto. Na verdade, é uma doença renal crônica que também vai levar ao infarto. Essa pesquisa ela já é suficiente para os médicos começarem a trabalhar em conjunto, os cardiologistas com os urologistas? Já deveria. Eu já tenho esse cuidado na clínica, eu já tenho inclusive o cardiologista e o nutricionista, porque há muitos anos que a gente já vem se preocupando com a síndrome metabólica e com as doenças do metabolismo. O cálculo renal é uma doença do metabolismo e tem que ser cuidada como tal. E o metabolismo, na verdade, quando você tem essa tendência genética, a prevenção é muito mais importante do que o próprio tratamento. A gente sabe que os homens, de um modo geral, eles têm uma certa resistência a procurarem um médico. Só vão se tiverem muito mal, se tiverem com muitas dores. Qual é a recomendação que os médicos fazem para os homens? A partir de que idade eles têm que procurar um especialista, né? E que tipo de especialistas eles devem buscar? Olha, em relação à prevenção geral do homem, ele deve começar desde a infância. Né, nascimento, as avaliações preventivas anualmente. No caso do próprio cálculo renal, essa avaliação se faz muito mais intensa, mas o homem, de modo geral, tem que procurar um médico pelo menos uma vez por ano para fazer alguma prevenção. O senhor falou aí das maneiras de se prevenir o cálculo renal e para prevenir as doenças cardiovasculares. O senhor tem alguma dica aí para as pessoas? É preciso mudar hábitos, né, doutor? Sem dúvida. Hábitos alimentares e hábitos de vida. As pessoas têm que aprender que hoje a vida moderna leva a uma série de patologias, apesar de ter se vendo mais, a gente está vivendo muito mais, mas a prevenção é importante, com uma atividade física, uma dieta balanceada, comer bem, dormir bem, amar bem e fazer atividade física também com prevenção, procurando um médico. Muito obrigada, doutor, por todas as informações. É isso aí, Adriana. Então, vocês já sabem, se você tiver algum problema de cálculo renal, é importante que você também dê uma passadinha no seu cardiologista, já que o cálculo renal e o infarto podem estar relacionados. Volto com você. Jéssica, muito obrigada. Belíssima entrevista com o doutor Francisco Costa Neto, falando dessa relação aí do cálculo renal, aquela pedrinha no rim, né, com problemas no coração, né? Bem importante. Obrigada, então, Jéssica, pelas informações. 7h20, agora o Baiano A traz as notícias do esporte. Tem ele, Silvio Mendes.